chegamos à nossa aula de revisão. Já está com saudade, né, de voltar essa aula aí? Pois é, agora nós vamos ver essa revisão deste período que nós estamos estudando. Vamos lá? Tela para vocês, aula de número 8.2, falando sobre o primeiro ciclo da borracha. O que foi esse primeiro ciclo da borracha? Primeiramente, eu enumero algumas questões do primeiro ciclo da borracha. Primeiramente, nós precisamos perceber que o primeiro ciclo da borracha é um ciclo econômico que aconteceu na região norte do Brasil. Envolve Rondônia, envolve Amazonas, Pará, toda essa região norte. Ficou marcado pela extração do látex. O látex é aquele leite da seringa, que é extraído da árvore da seringueira, e esse látex serve para a produção da borracha, ok? Como é o nome do leite, alunos? É o látex. O que ele produz? A borracha. Então, isso aqui é algo que a gente precisa observar. Atraiu milhares de pessoas para a região amazônica, principalmente pessoas vindo do Ceará. Lembra que nós falamos sobre a seca do Ceará, a seca que assolou o Ceará por um período muito longo, muita morte no Ceará. E as pessoas fugindo da seca, elas vieram e se subjugaram até ao trabalho, que é um trabalho meio semi-escravo que eles vieram aqui, uma dívida do aviamento muito grande. Contribuiu para o crescimento das cidades como Manaus, Belém e Porto Velho. Enquanto a cidade ficava rica, o povo continuava pobre, explorando a borracha. Teve fim a causa da concorrência com a borracha produzida na Ásia. Isso daqui foi o fim dela. A seringa foi contrabandeada e na Ásia começou a se produzir. Nós vimos, então, esse primeiro ciclo da borracha, que atraiu milhares de pessoas. O segundo item mais importante do Brasil, entre a década de 1880 a 1910, por isso que nós dizemos que é um ciclo, mas, na realidade, a borracha nunca parou de ser produzida, ela nunca acabou o seu ciclo dela, ela apenas diminuiu sua produção aqui na Amazônia. Hoje, o estado maior produtor de borracha é São Paulo, resultado das mudanças causadas pelo desenvolvimento tecnológico e industrial no século XIX. Muito bem, olha aí, ó, esse mapa aí da migração nordestina, esse custo baixo dessa mão de obra vindo para o Brasil, a crise do sistema escravista, que o Brasil, quando começou a produzir borracha, ainda era escravocrata. Então, essa crise do sistema escravista vai fazer com que o nordestino seja mão de obra em substituição. Essa mão de obra que vem para os seringais aqui. Aí, as consequências para Rondônia, foi um outro assunto que nós vimos. O que acontece em Rondônia? O primeiro ciclo da borracha, ela tem uma ação direta no desenvolvimento de Rondônia. Por quê? Porque, primeiramente, nós temos o Tratado de Ayacucho aqui, que vai passar essa região que fica aqui em frente de Porto Velho, que fazia fronteira com a Bolívia, vai passar a ser do Brasil. E a questão do Acre, que nós vamos perceber com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Entre Brasil e Bolívia, assinado o Tratado de Petrópolis, e o Brasil ficou responsável, o Brasil já estava na República, e ele ficou responsável de construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E como todo começa com a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a importância desse período está relacionada a ele. O processo de formação e ocupação da fundação de Porto Velho é identificada principalmente pela construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e também, para dar comunicação nessa região, foram construídas as linhas telegráficas pelo Cândido Mariano da Silva Rondon, aquele que deu o nome do estado de Rondônia em homenagem a Rondon. Então, esses foram os assuntos abordados em nossa aula. Eu espero que vocês agora possam fazer atividade. Eu vou tomar um cafezinho ali e vou deixar vocês ir fazendo atividade, lendo o texto complementar, que eu já volto aqui, ok? Estava ali lendo aquele texto complementar para vocês, que eu passei para vocês, e naquele texto complementar ele fala um pouco da história, o que se deu na questão da seca. A seca que assolou o mundo, esses problemas ambientais que o mundo estava vivendo no século XIX, e o Ceará, principalmente o Ceará, o quanto o Ceará ele foi atingido. Não só o Ceará, mas o Nordeste inteiro foi atingido, mas ficou bem enfatizado no Ceará, pelo número de mortes que tiveram. As pessoas que saíram do sertão, em marcha capital cearense, a Fortaleza,
as pessoas morriam pelo caminho. Se não bastasse esse período da seca assolando, ainda veio a rubéola, uma doença cruel que serve, ela e a seca, para dizimar naquele momento mais de 500 mil pessoas. Imagine o Brasil do século XIX, a população que era o Brasil do século XIX, matando 500 mil pessoas. Comparativo agora, relativamente, comparativo à Covid-19, a Covid-19 que tirou aqui já mais de 600 mil vidas de brasileiros, nós podemos comparar essas duas tragédias. E a proporção do século XIX ela é muito maior, porque ela pega uma porcentagem da população muito maior, população que aqui existia. Então, nós nos deparamos com isso, com essa seca que assolou. E aí, nós vimos que esse nordestino, principalmente esse cearense, ele em busca de uma nova oportunidade, ele vai ser disputado, a mão de obra escrava estava escassa, e ele vai ser disputado como mão de obra para ser trazida aqui para o Seringal. O sistema de aviamento. O aviador era o cara que era responsável de contratar essa mão de obra que era trazida nas embarcações pelo rio Amazonas e depositada nos seringais do Pará, do Amazonas e principalmente ali do Acre, que vai ser ocupada por essa mão nordestina, essa mão de obra nordestina. Lá no Acre, eu passei até um pequeno vídeo para vocês, o professor de vocês deve ter enviado para vocês no celular, que é um vídeo que fala sobre um historiador, que ele faz uma análise lá do Barão do Rio Branco, lá do Palácio do Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. E fala sobre essa questão da assinatura, a importância que foi para a região norte da assinatura do Tratado de Petrópolis, que foi assinado lá em Petrópolis. E a assinatura do Tratado de Petrópolis ela está diretamente ligado a esse primeiro ciclo da borracha. Porque esses nordestinos retirantes, eles ocupam o Acre, e lá no Acre vai começar a ter uma disputa por terra. A Bolívia, que pelo Tratado de Ayacucho era dona daquela região, era definida, foi reconhecida que a Bolívia era dona daquela região, a Bolívia ela não vai aceitar essa ocupação da região do Acre. E começa um conflito. Guerras armadas. A capitania do Amazonas ela vai financiar alguma dessas batalhas. Aí vai chegar um ex-militar chamado Plácido de Castro, que estava exilado, basicamente exilado nos seringais da Amazônia, e o Plácido de Castro ele vai pegar essa briga para si. E essa briga que Plácido de Castro pega para si, a Revolução Acreana, a Bolívia, por um curto período de tempo, ela se torna uma república independente. Tivemos 3 repúblicas na Bolívia, 3 momentos de se declarar República Boliviana, a República Acreana, ali, dentro desse território boliviano. E aí, esse conflito que vocês viram todo aí, que vocês vão ver no texto, nós temos essa assinatura do Tratado de Petrópolis, tem um compromisso de construir aqui a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré que interessava mais a Bolívia até do que o Brasil. Que a Bolívia ela queria escoar seus produtos que eram produzidos ali naquela região. Viu como a história ela está ligada a uma história nacional, a uma história local, ao desfecho que isso se dá? E isso nós temos o primeiro ciclo da borracha, que vai durar até as pessoas fazerem um contrabando da seringa. Vocês já viram a seringa? É uma sementezinha muito bonitinha, que ela é toda malhadinha, ela é marronzinha malhada de preto, é uma semente muito bonitinha da seringueira. E a seringa ela vai começar a ser contrabandeada e ela vai ser levada para fora do Brasil. Quando ela chega na Ásia, a Ásia tem um clima tropical, principalmente ali aquela região que era chamada de Indochina, região da Malásia, que pega ali daquela região da Indochina, e esse clima tropical, ela vai se adaptar facilmente a esse clima tropical. E aí a borracha começa a ser produzida na Malásia. Essa borracha asiática, ela vai começar a concorrer com a borracha brasileira. O detalhe, ela não precisava varar a floresta, elas foram plantadas organizadamente. Aquilo que Ford tentou fazer aqui na Fordlândia, uma cidade, a Fordlândia seria uma cidade do Ford aqui na Amazônia, para produzir a borracha, que não deu certo, uma praga deu no seringal e não deu certo.
Mas lá na Ásia deu. E na Ásia ela vai começar a produzir a borracha. Isso que nós estamos vendo aqui na nossa aula, que agora nós vamos fazer a correção da atividade. Essa produção só vai ser cessada quando estoura a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história. Vamos lá na atividade para você, rapidinho aqui, que nós temos aqui, ó. Enquanto registro a crítica do Grupo Econômico Localizado, a greve dos estivadores poderia ser tolerada e até mesmo incentivada por certos setores da sociedade. Mas o vigor com que entabulavam suas reivindicações e a capacidade de articulação interna demonstrada pelos trabalhadores ensejava receio de uma aplicação desmedida do movimento paredista que, suscitando apoios a sociedades de outras categorias e mostrando-se um caminho alternativo dos trabalhadores para a conquista de melhorias efetivas, poderia pôr em xeque a própria estrutura social. A Maria Luísa Pinheiro, ela fala nesse texto aqui sobre a greve dos estivadores, certo? Então, a autora refere à greve dos estivadores de Manaus, flagrada em 1889. A relação entre a situação descrita no texto e os fatos ocorridos na época é expressa corretamente por: letra A mecanização dos portos e a queda vertiginosa do crescimento da indústria de pneumático reproduziram a necessidade dos estivadores que foram dispensados e reivindicavam sua recontratação. Letra B. Os estivadores articulavam-se para combater a concorrência de mão de obra com os migrantes nordestinos que, ao chegar em Manaus, em vez de seguirem para os seringais, empregavam-se nos serviços de estiva. Letra C. A principal reivindicação dos grevistas era o reajuste do pagamento de suas diárias, depreciadas pelo aumento da jornada de trabalho, não sendo, portanto, suficiente para acompanhar ao alto custo de vida. Letra D. A Associação Comercial do Amazonas deu apoio incondicional aos estivadores, temendo uma greve prolongada pusesse seus negócios em risco? Ou letra E. Autos de repressão violenta levaram à greve geral e à radicalização do movimento dos estivadores, que receberam o apoio do Sindicato dos Correios e da Federação Marítima? A, B, C ou D, gente? Com certeza, essa daí está na letra C. A reivindicação desses estivadores grevistas era pelo reajuste de trabalho, não tinha nada a ver com a Associação Comercial do Amazonas, no ato de violência também, não tinha nada a ver com isso aí. Resposta correta, letra C. Vamos para a segunda. Segunda, ela fala assim, ó, o aviador, lembra que ainda agora eu falei isso para vocês aqui, quem era esse cara aqui? O aviador foi importante para a organização administrativa da região amazônica nesse período, que alguns autores chegam a denominar como Belle Époque, ou Bela Época, ou Belle Époque, ou Belle Époque. Existe vários tipos de pronúncia desse período. Qual era a função do aviador no contexto da extração da borracha na Amazônia durante o ciclo da borracha? Qual era o papel dele, hein? Seria contratar serviço dos seringueiros e organizar econômica e administrativamente as regiões onde era extraída a borracha? Seria essa? Ou seria a letra B? Levar os imigrantes nordestinos para plantações de seringas, protegendo-os dos ataques indígenas? Era essa a função do estivador? Transportar de avião cargas como látex para os Estados Unidos e Europa? Pelo amor de Deus, que avião é esse que nem tinha aqui na região? Estava sendo inventado o avião. Construir aeroportos nas regiões das plantações de seringueiras com a finalidade de escoar o produto para fora do país? Isso daí é brincadeira. Expressar e empregar a força de trabalho escravo indígena na extração da borracha? Não, gente, nós sabemos, vem cá comigo, nós sabemos que o papel desse aviador era justamente um papel de trazer essa mão de obra. Esse serviço dos seringueiros, principalmente nordestino, vindo lá do Nordeste, eles eram contratados, e esse aviador, ele organizava esse povo e mandava para os seringais, para a extração da borracha.
exclusivamente eles vinham para a extração da borracha. E depois que eles chegavam nos seringais, essa mão de obra, ela ficava quase totalmente dependente do dono do barracão, porque todo o transporte dele tinha sido pago pelo aviador, as roupas, a rede, a moradia e tudo. Então havia uma dependência grandiosa e as pessoas ficavam presas nos seringais sem poder sair. Olha como é a situação. Na tela para vocês, que a resposta dessa aí é a letra A. Contratava o serviço de seringueiros e organizava econômica e administrativamente a região que era extraída da borracha. Vamos lá para a terceira. Genuinamente brasileira, a seringueira Aves Brasilis foi um dos principais produtos da economia nacional entre 1870 e 1920, quando era responsável por 25% da extração do Brasil, perdendo apenas para o café. Sobre o primeiro ciclo da borracha, é incorreto afirmar. Perceba aí que pediu a questão incorreta. Letra A, foi um ciclo econômico que aconteceu na região norte do Brasil? Certíssima, foi na região norte. Ficou marcado pela extração do látex e a produção da borracha? Certíssima. Atraiu milhares de pessoas para a região amazônica, principalmente vinda do Ceará? Certíssima questão. Contribuiu para o crescimento e enriquecimento de cidades como Manaus, Belém e Porto Velho? Certa questão. E essa última aí, teve fim por causa da concorrência com a borracha produzida em São Paulo? Foi a borracha. Nós sabemos que hoje São Paulo é a cidade que mais produz borracha, mas a concorrência foi devido à borracha produzida na Malásia. Então, esta é a questão errada, meus queridos alunos. Vamos lá para a nossa última questão aí, fazer a correção. Com a crise do sistema escravista do Brasil, os refugiados da seca do Nordeste foram considerados candidatos a substituir da força de trabalho dos escravos. Sobre a vinda do nordestino, principalmente cearense, para a Amazônia, é correto afirmar. Agora é correto. O que é correto afirmar? Foram bem recepcionados e bem remunerados pelos seringalistas? Será? Vieram, pois não gostavam mais de sua terra e viu na Amazônia um lugar lindo de viver? Era isso que eles queriam? Aviador sempre pagava o preço justo e custeava toda a viagem do imigrante? A migração nordestina garantia a extração da borracha por um custo baixo? Ou, após o fim do primeiro ciclo da borracha, todos voltaram para suas terras? Vem cá, aluno. Não, eles não voltaram para suas terras. Não, eles não eram bem remunerados. Não, o aviador não era uma pessoa que protegia esses trabalhadores. Não, eles não deixaram de gostar da sua terra e se apaixonaram pela Amazônia. Eles amavam a sua terra. E eles não foram bem recepcionados e remunerados pelos seringalistas. Mas eles foram a mão de obra necessária para a extração da borracha nesse primeiro momento. A migração nordestina, ela vem garantir essa extração. Essa extração que precisava de uma extração internacional. E era um baixo custo, eram pessoas que estavam morrendo no Nordeste, foram trazidas aqui um baixo custo de remuneração. Então, a resposta correta daí é a letra, na tela para vocês. Letra D, com certeza. E, queridos alunos, chegamos em mais um fim de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, desse primeiro ciclo da borracha. E eu espero vocês na nossa próxima aventura. Nossa próxima aventura, da nossa próxima aula ali, nós vamos falar aí um pouco mais sobre Rondônia e sobre a Amazônia. Até lá.